terceiro ano, tudo bem? Hoje é quarta-feira, mais um vídeo, mais uma aula. Pessoal, eu sei que tá todo mundo cansado, não aguenta mais ouvir a voz da tia. Todos os dias é vídeo e muita coisa, muita atividade, mas vamos ter força, porque falta pouquinho para o nosso ano letivo terminar. Então, dedicação, foco. Vamos lá então abrir o livro lá na página 33, onde está falando sobre a industrialização e as cidades. Em meados de 1760, na Europa, aconteceu a chamada Revolução Industrial. Quem já ouviu essa expressão aí na televisão ou leu em algum lugar? Revolução Industrial. Nesse período, a industrialização se desenvolveu rapidamente e modificou parte dos países que tinham relações comerciais com o continente europeu. As novas tecnologias decorrentes desse processo influenciaram as formas de produção e de consumo em diferentes regiões. As máquinas, os navios a vapor, os trens e as fábricas, que não existiam antes desse período, modificaram a vida das pessoas e novos costumes se difundiram nas cidades. Antes desse processo de industrialização, a vida em sociedade era como no período colonial. Não existiam fábricas nem grandes indústrias. As fabricações eram processos artesanais e a maioria das pessoas vivia em áreas rurais, afastadas das cidades. Então era bem mais difícil, né, pessoal? Não tinha nenhuma máquina, todo o serviço era artesanal, ou seja, com as mãos, né? Um dos setores que mais se desenvolveram nesse contexto foi a indústria têxtil, que é a indústria de tecidos, que fabrica roupas. O processo, que antes era feito por costureiras, tanto nas cidades e vilas quanto no campo, passou a ser executado por mulheres que trabalhavam nas fábricas. Assim surgiu o comércio de roupas. Ao longo do tempo, as fábricas de roupas passaram por muitas mudanças, devido ao desenvolvimento de novas tecnologias. Alguns processos que antes eram feitos por homens e mulheres, hoje são feitos por máquinas. Apesar disso, esse setor da indústria ainda emprega muitas pessoas em todo o mundo. Então, mesmo com a utilização das máquinas, ainda é necessário a mão de obra do ser humano, né, das pessoas. Jogo rápido. Observe as duas imagens a seguir. Que atividade industrial você acha que elas representam? Escreva ao lado das imagens como se fosse uma legenda. Então, aqui a gente pode ver que é a imagem de uma indústria têxtil, né, que é de tecido, onde costureiras estão trabalhando na produção de roupas, tá? Então, seria essa a legenda. Aqui é a imagem, ela mostra uma indústria têxtil também, onde uma máquina está fabricando tecidos por meio da composição de linhas. Então, aqui é o tecido, é a produção do tecido, e aqui é a produção da roupa, tá? Também é uma indústria têxtil, mas aqui já estão produzindo a roupa, enquanto aqui estão produzindo os tecidos. Já parou para pensar como são produzidas suas roupas? O processo de industrialização não ocorreu no mundo todo ao mesmo tempo. Em cada lugar, devido às condições sociais, econômicas e políticas, a industrialização aconteceu de uma forma específica. No Brasil, por exemplo, os primeiros impactos da Revolução Industrial ocorreram em alguns setores, como no transporte, conforme veremos a seguir. Mas, considerando a maioria dos setores, o país só passaria por um amplo processo de modernização cerca de 2 séculos após a primeira Revolução Industrial, em meados da década de 1950. Foi nesse período que as cidades e a população brasileira começaram a crescer rapidamente. O setor de transporte foi influenciado, diretamente pela Revolução Industrial, porque o Brasil enviava muitas mercadorias para a Europa.
Assim, os navios a vapor e os trens facilitaram o transporte dessas mercadorias, possibilitando a comercialização dos produtos em lugares cada vez mais distantes. Os deslocamentos de pessoas e as trocas culturais também começaram a ocorrer de maneira mais frequente e acelerada. Por volta de 1860, começaram a ser construídas as primeiras ferrovias no Brasil. Nesse período, diversas cidades se formaram em torno das estações e das linhas de trem, e a circulação de pessoas de uma localidade a outra percorrendo distâncias cada vez maiores tornou-se comum, pois o tempo gasto nos deslocamentos havia diminuído, né? Graças às estações ferroviárias, né? O trem, através do trem. Aqui ó, é a ilustração da primeira locomotiva a vapor, na década de 1830, transportava pessoas na Inglaterra. Aqui é uma estrada de ferro em Santos, Jundiaí, inaugurada em 1867. E aqui é um museu ferroviário de Jundiaí, que conta a história ferroviária da região, tá? Até hoje existe esse prédio aqui, virou museu ferroviário. Nesse período, muitos outros inventos foram trazidos para o Brasil e modificaram a vida e o trabalho das pessoas nas cidades brasileiras. O telégrafo, por exemplo, foi o primeiro instrumento de comunicação a longa distância. Ele se baseava na emissão de códigos sonoros e foi muito utilizado antes da invenção do telefone. Os telégrafos foram introduzidos no Brasil em 1857 e a primeira estação telegráfica foi fundada no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, foi a vez da eletricidade chegar ao Brasil, em 1879. Essa tecnologia modificou profundamente o dia a dia dos habitantes das cidades. A luz elétrica e a iluminação pública das ruas com lâmpadas incandescentes possibilitaram a diversificação das formas de lazer e dos divertimentos noturnos, que até então eram muito restritos, pois era difícil andar pelas ruas sem iluminação. Os passeios em parques, nas ruas, nos bares, nos salões, nos cafés e nos teatros durante a noite se tornaram cada vez mais comuns. Em 1892, os primeiros bondes começaram a transitar nas ruas das cidades. Eles se tornaram o principal meio de transporte público até meados da década de 1950. Então, aqui a gente pode ver um poste de iluminação pública no centro da cidade do Rio de Janeiro. E aqui o bonde circulando pela cidade de São Paulo nos anos de 1920. Outra forma de lazer importante que chegou há muitas décadas no Brasil foi o cinema, com filmes sendo apresentados em salas de exibição já a partir de 1896. O cinema é, até hoje, uma forma de entretenimento que atrai um grande número de pessoas. Antes do cinema falado, como conhecemos hoje, existiu o cinema mudo, que precisava contar com grupos musicais tocando ao vivo durante as exibições dos filmes, como vimos no começo desta unidade. Os atores dos filmes representavam as cenas fazendo muito uso da expressão corporal, já que não era possível gravar as falas dos personagens. O cinema representou, sem dúvida, uma novidade que impactou a vida das pessoas. Os filmes traziam conhecimento sobre costumes, moda e comportamento, influenciando a cultura das pessoas em diferentes localidades. Aqui a gente tem a fotografia que mostra pessoas indo a um cinema no Rio de Janeiro. Naquela época, ir ao cinema era um grande evento, tanto que as pessoas se vestiam como se estivessem indo a uma festa. E aqui é uma sala de cinema nos dias de hoje, tá? O cinema continua sendo uma das formas preferidas de lazer nas cidades, mas as produções atuais agora são bem feitas, né? Com muita tecnologia. Desafio: você consegue imaginar seu dia a dia sem luz elétrica e eletricidade? Procure descrever as atividades que seriam modificadas.
Número 2, você já assistiu um filme mudo? Com o auxílio de um adulto, procure na internet alguns filmes do início da produção cinematográfica e conte para os colegas o que você achou. Pessoal, aqui não é necessário escrever nada, tá? Isso aqui é só para complementar aí o nosso assunto. Número 3, qual o seu filme predileto? Converse com os colegas, não. Aqui tem que conversar com a família, né? Com a mãe, com o pai, sobre os aspectos que mais o impressionaram no filme. Aí vocês vão pensar em qual filme que mais vocês acharam interessante. Vamos às atividades, então. A correção, se vocês não fizeram, então façam primeiro, tá bom? E a tia vai corrigir com vocês agora. Então, vamos lá, pessoal, abre o seu livro aí na página 37 e aí confere aí com as respostas que a tia vai falar agora, tá? Número 1. Quais eram os tipos de trabalho realizados pelas pessoas escravizadas nas cidades? Então, essas pessoas, elas realizavam diversas funções, sobretudo as de manutenção da infraestrutura, como o calçamento das ruas e o carregamento de água. Elas também trabalhavam com comércio ambulante, como os barbeiros, os sapateiros e entre outras atividades. Número 2. Vimos que algumas profissões de antigamente não existem mais. Por que isso ocorre? Então, devido ao avanço tecnológico, né? Algumas profissões foram substituídas pelas máquinas, tá? Número 3. Cite uma profissão que existia antigamente e ainda existe nos dias de hoje, por mais que tenha passado por mudanças ao longo do tempo. E aqui nós podemos colocar várias respostas, né? Vocês podem falar aí sobre a profissão de farmacêutico, que antigamente não tinha esse nome, mas já existia, né? Já existia o farmacêutico, aquele que trabalha na farmácia, que estudou, né, sobre a farmácia. Número 4. Que atividades eram realizadas por trabalhadores livres nas cidades coloniais? Então, nas cidades coloniais, eram pequenos comerciantes, donos de oficinas, artesãos, alfaiates, carpinteiros e sapateiros. Havia ainda profissionais que exerciam atividades especializadas como os farmacêuticos, os cirurgiões e os joalheiros, tá? Número 5. Número 5 é que embaçou aqui só um minutinho que eu vou tentar corrigir. Vimos que os trabalhadores escravizados também tinham formas de lazer. Qual delas nós estudamos nesta unidade e qual é a importância dela hoje? Nós vimos que os antigos trabalhadores escravizados se reuniam em seus momentos de lazer para fazer o quê? Música. Esses encontros deram origem ao samba, que é um dos principais ritmos da nossa cultura. Número 6. As relações de trabalho mudam ao longo do tempo. Por que essas mudanças ocorrem? As relações de trabalho passam por constantes mudanças devido a várias razões, como os avanços tecnológicos e os fatores políticos e sociais. Número 7. No Brasil, que setor se desenvolveu primeiro após a Revolução Industrial ocorrida na Europa? Por que isso ocorreu? Então, no Brasil, o primeiro foi o setor do transporte, principalmente porque o Brasil ele tinha relações com a Europa, relações de comércio. E os navios a vapor e as ferrovias facilitaram o deslocamento, né, esse transporte de mercadorias. Vamos lá. Para fazer mais, converse com os adultos que moram em sua casa sobre as tecnologias que ao longo dos últimos 50 anos foram introduzidas no ramo de atividade que eles exercem. Quais foram as principais transformações tecnológicas no trabalho deles? As transformações afetaram positivamente ou negativamente o trabalho que realizam? Bom, então essa aqui é pessoal, tá? Vocês vão então recolher essas informações com os familiares sobre as transformações aí na organização
do trabalho, das atividades do dia a dia que eles realizam, né, que os familiares de vocês realizam no trabalho. Atentem para as tecnologias que muitas vezes facilitam a dinâmica do processo de trabalho, né? Mas, por outro lado, podem dificultar o domínio das técnicas pelos trabalhadores. É interessante que vocês façam um registro das visões relatadas pelas pessoas sem procurar uma resposta prévia ou juízo de valor, tá? Então, vocês vão pensar, e até mesmo a mamãe que fica em casa, que é dona de casa, que cuida do lar, também faz uso das tecnologias, né? E todos nós fazemos. Então, vocês vão conversar a respeito se facilita ou não, quais os aspectos positivos ou negativos dos avanços tecnológicos. Tá legal? Caprichem! Pessoal, então essa página a tia vai printar e vai colocar no vídeo para vocês pausarem o vídeo e fazerem a correção, tá? A tia não vai ler ela toda, porque senão o vídeo vai ficar muito cansativo, né? Muito extenso. Nós paramos por aqui, turminha. Um beijinho, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!